Então, eu acho assim que nós, o discernimento, porque discernimento gera discernimento. Então, quando a gente também passa para um outro livro, que às vezes é mais complexo um pouco, estudar em grupo, a gente vai ter que usar a cabeça, raciocinar mais, né? Ir mais, né? Entende? Eu gosto de ler um trechinho antes de dormir, de manhã também eu leio de novo, sabe? Então, posto as coisas, por isso que eu posto no grupo, né, todo dia, aquele ali. Antes eu não fazia isso, porque eu não estava em condições mesmo, né? Então, daí eu já distribuo para tudo quanto é de lugar também, mesmo que não seja de sociedade teosófica, porque, de repente, alguém está, né, tá precisando daquela aguinha na sua semente, né? E diz, puxa, eu tenho até uma prima que é batista, ela falou, nossa, tio, você posta umas coisas tão legais que faz a gente pensar, né? Então, a gente não sabe aonde que vai acertar, né? Não sei se eu contei para vocês, o meu sogro, né, com 90 e poucos anos, mas gostava muito de ler. Fomos para a praia, mas ele não tinha nada para ler. Aí, quando eu voltei da praia, ele tinha ido caminhar um pouco. Quando eu voltei, ele estava lendo um livro que tinha lá, na casa da minha cunhada, História do Brasil. Eu falei, lendo História do Brasil, sofre? Eu já tô no ciclo do café. Aí eu falei para ele falou, você não tem nada aí para ler? Aí eu só tinha revista Sofia, né? Aí eu peguei e falei, olha, eu tenho essas revistas aqui. Aí ele falou, me dá. Acho que eu dei 2 para ele lá, sabe? Nós estávamos lá em Meia Praia, Santa Catarina. Aí tá, passou. Aí passou uns 2 dias, né? Daí voltei, e eu passava pela varanda, para lá, para cá, e ele com as revistas. Ele ia deitar com as revistas, tá entendendo? Aí eu sei que daí chegou uma hora que entregou as revistas, que a gente vinha embora, né? Ele falou, eu não sei você, mas o que está escrito aí dá uns nó na cabeça da gente, né? Você vê, com 92 anos, né? Quer dizer que ele começou a pensar a realidade dele, né? Entende? Então, eu acho que a gente não... mas ele não vai entender. Ele não compreende. Não é... Não sei. Quem sou eu, né? Bom dia, Sheila. Quem sou eu, vamos dizer assim, para mensurar o conhecimento de uma alma, né? Na verdade, é isso. Ali estava um senhor de 92 anos, como dizia ele mesmo, esperando para morrer, que foi, a maior parte da vida dele foi agricultor, né? Mas ele entendeu o que estava escrito, né? Porque ele falou que deu um nó na cabeça dele. Então, tá. Alguém quer ler o 41? Posso ler? Então, leia. Mas, a fim de alcançar esta perfeita tolerância, deves tu próprio, em primeiro lugar, libertar-te do fanatismo e da superstição. Tens de aprender que não há cerimônias necessárias, senão pensarias ser, de algum modo, melhor do que aqueles que não as praticam. Não deves, porém, condenar os outros que ainda se apegam às cerimônias. Deixa-os fazer conforme sua vontade, mas eles não devem intrometer-se contigo, que sabes a verdade. Não devem tentar forçar-te aquilo que já ultrapassaste. Sê indulgente com todos, sê amável com tudo. Nossa, certo? Alguém quer comentar? Nossa, acho tão engraçado que isso foi escrito há quanto tempo, né? E é tão atual. Sim. Porque a gente vê tanto isso, as pessoas tentando encaixar, forçar umas às outras ao seu universo, ao seu saber, às suas crenças. E quem sabe quem está certo, né? A única coisa que você pode fazer é ouvir seu coração.
respeitar a verdade que grita dentro do seu peito, né? Então, Bem isso. Aqui eu vejo muitas coisas, como você falou, né? A primeira já está ali no primeiro parágrafo, né? Mas a fim de alcançar esta perfeita tolerância, deves tu próprio, em primeiro lugar, libertar-te do fanatismo e da superstição. Então, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho. Se a gente não está preparado ainda, não deve sair, vamos dizer assim, querendo dialogar com todo mundo, coisa assim, porque senão a gente pode pegar caminhos errados. Eu vejo dessa parte. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, porque eu com 15 anos, 16, eu já não aceitava muita coisa na religião. Então, quando eu resolvi sair, primeiro eu entrei naquela fase que eu era cética. Depois eu fui para a busca, né? Então, quando eu saí para a busca, uma das coisas que eu entendi no buscar, no até chegar onde eu queria me sentir em casa, eu percebi uma coisa que eu aprendi, que eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Então, para mim hoje, a teosofia é um must. Então, para mim, ela traz a verdade, me satisfaz, porque eu tinha muitos questionamentos. Então, vamos supor, é alguém que chega e diz assim, mas você acredita em reencarnação, acredita em karma, mas tudo isso aí é uma besteira. Você que sabe, se você pensa, né? Às vezes eu nem discuto. Se eu não tenho certeza do porquê que eu acredito em reencarnação, vamos dizer, essa pessoa já vai plantar mais uma dúvida na minha cabeça. Por isso que eu digo, enquanto a gente está na busca da verdade, a gente não deve ficar olhando buscando tudo quanto é de informação, porque aí a gente se perde. A gente tem que seguir a nossa intuição. Eu vou ler isso, eu vou escutar isso. Se eu quero conhecer o que o outro pensa, eu tenho que ter certeza do que eu primeiro sinto, da minha verdade pessoal. Isso eu estou falando em todos os âmbitos da nossa vida, não é só religiosidade, mas principalmente, né? Porque senão a gente fica que nem uma folhinha grudada ali na árvore, que já está quase caindo, entende? E tem pessoas que são assim, elas se impõem na verdade delas, e elas chegam e impactam em você. Aí você sai voando, vai parar não sei aonde, né? Então, eu acho que a gente deve, se a gente está numa pesquisa, sempre vai com um ar de curiosidade, olha, busca, sente no coração. Eu já cheguei em muitos lugares que eu chegava, olhava, fechava o olho, não, isso aqui não é para mim. Sabe? Quando eu cheguei na sociedade, numa loja, Cidade Teosófica eu cheguei na década de 80, digamos assim, mas numa loja física, eu sentei assim, fechei meu olho e falei, estou em casa. Eu sabia que eu estava em casa. Passei por muitos turbilhões? Passei, vocês não têm ideia. Então, mas o que eu aprendi é isso, porque daí a gente consegue fazer isso daqui que ele está falando nesse capítulo. Eu consigo, né, trabalhar com os fanatismos, com superstições que a gente tem. Isso não serve mais para mim, porque nós temos determinados valores
que são impostos pela sociedade, pela família, pela religiosidade que nós carregamos. E mais aqueles escândalos que a gente traz do passado, de outras vidas. Às vezes você vai ter que trabalhar com aquilo, né? E a primeira vez que disseram para mim que você é filho de Deus, filho de leão é leãozinho, filho de Deus é deusinho, você é um deusinho, para mim foi um sacrilégio. Eu tive que trabalhar com aquilo que vocês não têm ideia, né? Então, eu penso que daí depois, quando a gente firma bem isso daqui, aí eu posso deixa-os fazer conforme a sua vontade, mas eles não devem intrometer-se contigo, que sabes a verdade. Não devem tentar forçar-te aquilo que já ultrapassaste. Então, aí não, você fica na tua... porque daí eu tenho força. Se eu tenho certeza do porquê que eu acredito em alguma coisa, além de ter resposta para a pessoa, se precisar responder, eu tenho certeza que eu não quero. Então, aquilo ele não vai me balançar. Eu não sou... Eu estou lembrando agora daquelas parábolas, né, que falavam na igreja. Você vai construir a tua casa em cima da rocha ou vai construir a tua casa na praia que a maré vem e leva? Alguma coisa assim, né? Então, elas estavam se referindo realmente às crianças, né? Porque não é fácil você ser indulgente com todos, ser amável em tudo e colocar a mão na frente, assim. Daqui não passa. Porque a gente só consegue fazer isso que está aqui, ser amável, ser indulgente, mas não deixar que me convençam, né? Ou até que me agridam, é quando eu tenho certeza que aquilo é importante para mim e eu não abro mão. Então, olha, eu respeito a tua religião, mas você respeita a minha ideia e acabou. Pronto. E não vou discutir com você. Aí a gente pode ser amável, pelo menos eu faço assim, né? Águida? É aquela coisa assim de quando a gente se depara com alguém que tem a verdade pronta e tal, para mim é o momento de eu buscar a verdade dentro de mim, né? E aí, como você falou, a gente tem o Atman, a gente veio do Atman, então ele está dentro da gente. Então a resposta está dentro da gente, buscar o coração e buscar essa resposta. Ela não precisa ser imediata, eu não tenho que apressar as coisas, mas Não. esse é o valor do recolhimento dentro da gente mesmo para se autoconhecer, e aí vai fluindo, as coisas vão florescendo, né? Então, é interessante porque isso dá uma segurança dentro da gente. Então, a gente não fica mais aquela folha que pode ser jogada de um lado para o outro. Isso, né? Isso, bem isso. Márcia? Tirza, eu vejo a necessidade de a gente ver isso aqui, esse tópico aqui do Aos Pés do Mestre, com uma outra visão também. Porque para a maioria das pessoas, nós que acreditamos no ocultismo, no lado oculto das coisas, foi falado nesse livro aqui no começo, e que nós que estudamos ocultismo, nós é que somos os supersticiosos. Nós somos os fanáticos. Então, nós temos que ver isso como... Aliás, o livre pensador, ele se caracteriza por isso, com isso, tá? Ele atravessa aquela barreira e tenta ver como o outro está te enxergando, como o outro está enxergando o que você está pensando, o que você acredita, o que você prega. Quanto a essa questão de se eu acredito na minha verdade, eu vou defendê-la, outra coisa que caracteriza o livre pensador é o seguinte: não vamos nos engessar
nessa Sim. verdade que a gente acredita. Com Tá? certeza. Como o Buda falou, nós temos que duvidar até do que ele falou, né? Nós temos que estar aberto sempre à pesquisa. Temos que Não, com estar certeza, com aberto certeza. sempre àquela frase de Sócrates, né? Só sei Que que nada nada sei. sei. Com Então, certeza. que nós temos que nos colocar, por enquanto eu acredito nisso aqui. Sim, Mas quando me sim. for apresentado algo maior, ou me convencerem de algo Com melhor, certeza, com eu estou certeza. aberto a ir além. Aliás, essa é uma frase oculta, uma chave oculta, que diz que o mestre sempre pergunta ao discípulo: queres ir mais longe? Então, nós temos sempre que estar abertos. Aliás, isso vem, às vezes, até abreviado, esse queres ir mais longe. Nós temos que estar sempre abertos a ir além, a ir mais longe. Então, se a gente... Por isso que ele alerta muito para os perigos do fanatismo e da superstição. Sim. Porque isso nos prende e não nos permite ir além. Isso é uma das armadilhas na senda probatória. Com certeza. Agora, quando eu digo assim, que nós temos que ter certeza da nossa verdade, não é ser fanático, é ter a certeza. Como eu falei, karma. Se alguém me perguntar por que você acredita, ou reencarnação, mas como que você acredita na reencarnação? Para mim é óbvio, é a única explicação para não se ter um Deus injusto. Simples assim. Então, fora a reencarnação, fora a lei da evolução, e que cada um vai evoluindo, né? Que nós já sabemos, né? Todo não vou repetir tudo aqui. Para mim, daí nós vamos ter um Deus injusto. Simplesmente assim. Um ser que vai escolher o que cada um merece. Então, é nesse ponto que eu falo, né? Então, eu não... se alguém quiser vir tentar mudar esse meu pensamento, né? Porque é Deus, porque não sei o quê, porque tem... Eu posso escutar, posso ouvir, mas essa é a minha verdade, né? Não é que seja engessada. E dentro disso, eu vou somar conhecimento, mais conhecimento. Olha, é tão impressionante que quando a gente está dentro vamos supor, de uma linha de pensamento que a gente acha que é correta, como aparece pessoas, livros, filmes, tudo que vem contribuir para você aumentar, ampliar esse conhecimento, né? Então, eu vejo assim, porque é muito legal isso, entende? E a gente vai raciocinando. Não sei se a gente vai recebendo umas intuições, né? Mas a gente, em cima de uma frase, a gente começa a raciocinar. Por isso que a gente não pode ser aquela questão de dogmático, fechar ali a questão, como a Márcia falou. Não fecha a questão ali, deixa aberto. Mas agora, para quê? Eu não permita que o outro venha me convencer e me tirar do meu caminho, eu tenho que saber as bases que fundamentam o meu caminho. As bases que fundamentam o meu caminho, eu tenho que saber. Carlos? É interessante, né, que é um livro escrito por Krishnamurti, e depois eu pensei, mais à frente, quando ele diz que, já com mais idade, né, que a verdade é uma terra sem caminhos. Né? Quando ele dissolveu a ordem da estrela e tudo, né? Mas eu acho que é bem isso, né? Não existe caminho para a verdade. Ninguém pode apontar exatamente aonde é a verdade, né? Cada um vai ter sua busca individual. Isso é muito... Cada um tem a sua verdade, pessoal. E esse caminho, ele por ser individual, né? Você que tem que buscar. Não tem como passar isso de boca ao ouvido. Não tem, né? Na verdade, o mestre, seu mestre interno, ou os mestres, né? Eles apontam o caminho, né? E o caminho é você mesmo. Ao final, você acaba descobrindo que o caminho se faz ao caminhar, né?
Exatamente. Então, Nós somos a senda, nós somos a senda. o caminho se faz ao caminhar. Então, eu acho que a mensagem é bem essa. E com relação às cerimônias, quando ele coloca, tem de aprender que não há cerimônias necessárias. Uhum. Eu fiquei pensando muito nessa questão da cerimônia e ser, de uma certa forma, cerimonial, né? Porque eu acho que é uma forma de respeito ao outro. Você se comportar de uma forma com reverência, né? Quando você vai receber uma visita na sua casa, a primeira coisa que você faz, oferece uma água, existe um cerimonial, a vida é de uma certa forma, né, para ela poder acontecer, existe uma cerimônia. Sim. Né? São atos, um ato após o outro. O que seria uma cerimônia? Seria isso, né? Um ato após o outro. Eu acho que o que ele fala aqui, Carlos, não sei, vamos ver, tem de aprender que não há cerimônias necessárias, senão pensaria ser de algum modo melhor do que aqueles que não as praticam. Eu que trabalho com radiestesia, nos cursos básicos, a primeira pergunta, o que tem que fazer antes de começar a trabalhar com a radiestesia? Então, alguém quer que eu diga uma reza, quer que eu diga que acenda uma vela, quer que, sabe? Aí eu digo, não precisa fazer nada. Você só precisa estar com a tua mente limpa. A pessoa não se conforma, entende? Porque ela quer uma regra para ela seguir, vamos dizer. Você tem que fazer isso, né? Mas e a roupa que eu uso? Que cor que eu uso? Só o que você quiser. Está entendendo? Então, eu percebo assim, que eu acho que o que ele quer falar é isso. A gente não deve se apegar naquela cerimônia que, se não for desse jeito, você está errado. Né? Mas tudo que a gente faz vai para meditar. Cada um tem um jeito de fazer. Então, você tem um local que você senta, você tem o incenso que você gosta, você tem né, vamos dizer assim, a música que você gosta, enfim, né? A hora, tudo isso que é melhor para você. É uma cerimônia que você faz antes, é um ritual que você faz antes, né? Então, nós temos ritual até para fazer comida, né? Eu gosto de fazer assim, 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 assim. Mas eu não posso achar que se o outro faz de uma outra forma, está errado, né? Então, eu não sei se era isso que você estava... Eu acho que é essa a ideia mesmo, que esses atos ainda são necessários enquanto a gente está aqui, né? Lidando com o outro, né? Então, a gente precisa... Então, assim, resumindo, né? Fazendo uma comparação, quem bota o arroz em cima do feijão, ou o feijão em cima do arroz, tanto faz. Né? Tá todo mundo certo. Né? Todo mundo vai chegar ao destino ao final. Exatamente. É que a Márcia está colocando aqui. Ele alerta, porque era a Márcia, escapou. Ele alerta. Deixa eu abrir aqui. Leia aí, Márcia, que escreveu. Ele alerta sobre o apego às cerimônias, Sim, né? Mas a apego à própria cerimônia. Iniciação é uma cerimônia. O Vesak é a cerimônia. Mas aquela armadilha de você participar de uma cerimônia vazia, mecânica, sem propósito, né? E tipo assim, fui na cerimônia, fui na missa, cumpri minha obrigação, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? tô salvo. Então, eu acho que isso relacionado com o próprio tópico desse artigo, né? Desse 41, que é sobre a superstição e o fanatismo. Então, você levar a cerimônia para esse caminho da superstição e do fanatismo. Mas nós sabemos que existem cerimônias e que o próprio drama da iniciação e o caminho do discipulado requer cerimônias, requer magia cerimonial, requer as energias elementais, né? Terra, fogo, água e ar. Então, mas é um
outro grau já de Sim. cerimônias, né? É magia cerimonial, daí não é aquela cerimônia supersticiosa, né? E fanática que a maioria de Sim, nós pratica. sim, sim, bem isso. Quer ver, Elaine? Eu também queria comentar sobre a parte da cerimônia, né? Que, como o Carlos colocou, e até dividir com vocês alguns, porque esse itemzinho tão pequenininho, né? Mas como ele é profundo. É, A sim. questão da cerimônia, assim, eu entendo que a cerimônia ela é importante para te levar a um estado, né? Então, por exemplo, a gente só consegue estar aqui discutindo esse ponto se todos nós estivermos num estágio de mente aberta, onde a gente possa discutir ideias que vão tocar a gente em tantos níveis que às vezes a gente nem vai se dar conta. Podem nos tocar no humanas inferior, na nossa mente concreta, e pode tocar a gente lá em Budi, e a gente nem sabe, né? Então, assim, mas a cerimônia em si, principalmente quando a gente pensa aqui que a gente está encarnado, né, que vivendo essa energia telúrica, esse apego, como a Márcia colocou, é complicado, porque entra numa discussão da cerimônia pela cerimônia, o rito pelo rito, e não pelo rito que ele significa, né? Então, você, sei lá, na Igreja Católica, qual a mão que ficou em cima e embaixo para você receber a hóstia? Isso é tão importante assim? Você botou a hóstia na boca pensando no fim ou não pensando? Isso é tão importante assim? Eu acho que esse é o ponto que ele colocou, mas tem pessoas que precisam disso, que precisam de ficar dentro dessa caixinha, porque elas precisam não cometer erros, ou sei lá, eles precisam dessa imposição, dessas limitações. Agora, eu me questiono muito, né? Acho que como todos nós aqui, uma vez o Ricardo falou uma frase que eu guardei, que esse é o local onde os perdidos se encontram, né? Eu acho que todos nós fomos perdidos na nossa vida em relação às pessoas com quem nós convivíamos. A maior parte, pelo menos eu percebo, que era o ser diferente das suas famílias. Então, eu sempre me questionei, assim, por exemplo, rezar era uma coisa que eu fazia, gente, mas ficar repetindo esse negócio, às vezes eu estou pensando em outra coisa e estou repetindo. E eu sempre me questionei. Então, assim, eu sempre tive um questionamento a respeito das cerimônias de outras religiões, até entender que era muito difícil para mim chegar ao ponto de falar, caramba, eu acho que eu não tem nenhuma religião para chamar de minha, porque eu acredito num mix delas que não cabe em lugar específico. E além de tudo isso, de existir tudo isso, é você começar a olhar e ver o problema da outra religião. E aí eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? E eu passei por tantas crises dessas, vocês não têm ideia. Então, eu falei, esse tópico é meu, né? Quando eu passei por essas crises de ver situações onde as pessoas acreditavam que tinham que fazer tal coisa, acender uma vela de determinada cor, ou fazer até mesmo um sacrifício animal, e eu ficava assim, gente, o que eu falo? Eu falo ou não falo? E hoje eu entendo que, por mais que isso me doa, é uma escolha do outro, e eu tenho que respeitar, né? Mas isso, para mim, é muito difícil ainda. Aqui, no livro A Senda do Ocultismo, né? Sobre esse parágrafo, a Annie Besant fala: fanático é o homem que considera somente suas próprias opiniões e a de ninguém mais. Certa vez, uma senhora muito boa, mas também muito fanática, de seita evangélica, mais obstinada, me disse que eu jamais deveria ler um livro que não fosse escrito exatamente do meu ponto de vista religioso. Essa é a posição do fanático. Jamais ler outro ponto de vista para não ser abalado no seu próprio, né? É o oposto do ponto de vista do buscador da verdade, do ponto que quer viver a vida superior. Ele procura ler tudo sobre um determinado assunto, para ver em quantos ângulos diferentes os raios da verdade atingiram a mente humana e por ela foram refratados. Se quiser chegar à verdade, você deve estudar todas estas visões e opiniões diferentes e assimilar a pequena
ou grande verdade que possam conter. Então, eu acho que você falou, fiz um mix, né? Eu chamo de colcha de retalho isso. Mas aqui tem uma pegadinha, né? Oi, Ângela, tudo bom, querida? A Ângela chegou aí. Aqui tem uma pegadinha. Se você não souber o que está buscando, você fica mais perdido ainda. Por isso que eu falei, saiba aonde você quer chegar. Saiba qual é a tua verdade. Por quê? Até nos florais de Bach tem o cerato. O cerato, uma representação assim alegórica dessa essência, é uma pessoa com vários ouvidos. Entende? Porque ela teve uma intuição, não acreditou, né? Mas e foi lá, escutar fulano, chega uma hora que ela está totalmente perdida. Ela não sabe o que fazer. Tudo é verdade. Né? Então, o cerato é para que a pessoa confie na sua própria intuição. Né? Então, a gente também tem que ter uma base que sai. Tá? Porque, de repente, isso daqui é totalmente ridículo para mim. Né? Pode servir para o outro, com certeza, mas não é o que eu quero. Tá? No que eu acredito? Então, é o que acontece, como eu falei lá no grupo da minha família, quem é cristão não pode aceitar, vamos dizer assim, o comunismo. Inclusive queima igrejas, toca cristão do país, né? São coisas que são opostas. E como as pessoas não têm esse discernimento, então, esse que é o perigo. Porque antes de desconstruir tudo, tem que se saber aonde que vai chegar. Né? Então, é isso que eu admiro, inclusive, saindo da teosofia, mas ele era um grande teósofo, sem ter participado acho que da Sociedade Teosófica, mas ele era maçom, grau 32, uma coisa assim. E era o Dr. Bach, né? Ele tinha 2 laboratórios no centro de Londres, tinha o consultório dele, era diretor do Hospital de Londres, Hospital Universitário, e ele vende tudo e vai para o interior para poder descobrir, porque ele sabia que tinha algo mais que ele queria, que não era ainda a homeopatia. Então, ele, como médico, se abriu para a homeopatia, mas ele chegou ali e falou, não, tem algo mais, não é bem isso que eu quero, não quero só duplo etérico. Por isso que eu digo que ele era teósofo, ele conhecia a constituição oculta do ser humano de uma forma que vocês não têm ideia. Não quero só duplo etérico, eu quero chegar na causa do problema. E aí ele vende. Eu fico imaginando, imagine isso no começo do século, o quanto não incomodaram ele, de você é louco, você é doido, você é isso. Se nós já estamos esquisitos em 2020 e pouco, né? Imagine lá em 1920, há 100 anos atrás, né? Então, mas ele sabia, ele tinha, né? Ele tinha aquilo dentro dele. E eu acho que essa verdade, pessoal, ninguém precisa dizer. Como é que eu lembro que eu falei que eu cheguei na loja de libertação, assim, parei. Eu estou em casa. Né? O que eu sentia? Eu sentia a egrégora do ambiente. Eu chegava num lugar e dizia, não. Entende? Agradecia, tal, saía, né? O que é isso? Mas eu sabia que eu estava buscando. Então, eu acho que aí a gente pode fazer isso. Daí, ela fala também que é bom estudar as superstições das pessoas, pois, como diz a grande frase nos Upanishads,
Somente a verdade conquista e não... Somente a verdade conquista, e não a falsidade. As superstições derivam sua força do pouco de verdade que contém. Se deve encontrar esse fragmento de verdade. O fanático certamente verá somente a falsidade neles, mas você deve conhecer algo de todas as religiões, não as estudando no espírito do missionário, mas favoravelmente. E o mesmo plano deve ser seguido em questões políticas e sociais. Porque quando disserem para você, você não precisa responder, por que que essa religião não te serve? Por que que esse ritual não te serve? Você, dentro de você, sabe por quê. Agora, se você não conhecer a religião, você vai dizer por que não é. Né? Aí o outro vem, descarrega um monte de coisa em cima, pronto, acabou, né? Daí aqui, quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, o Leadbeater, o que ele fala da superstição? Muitas vezes a superstição exerce uma forte influência sobre a mente dos homens, de modo que às vezes já se diz impossível ter religião sem ela. É verdade que existe muita confusão no pensamento religioso. Muito dessa confusão é desarrazoada, mas sempre que é uma crença que tem uma influência muito ampla, existe provavelmente um fragmento de verdade em algum lugar por trás dela. Falando de maneira geral, as superstições não são meras invenções, mas distorção ou exagero de fatos. Então, o que houve? Existiu uma verdade em algum tempo, mas elas foram distorcidas, né? E aqui, ó, a doutora Bessa cita certa vez um célebre exemplo do indiano de superstição. Havia um homem sagrado que tinha um gato de estimação e que gostava tanto dele que, quando queria realizar suas cerimônias religiosas, ele achava necessário mantê-lo amarrado ao pé da cama. Vendo isso, as pessoas pensavam que amarrar o gato fosse pela necessidade da cerimônia. Olha só que interessante isso. E, ao longo do tempo, o restante da cerimônia foi abandonado. A única parte da devoção que permanece foi a tradição de que um gato deveria ser amarrado. Então, o restante da tradição sumiu. Só ficou a história de que o gato tinha que estar amarrado no pé da cama. Senão não acontecia algo, né? Isso daqui a gente vê em centro de... Hoje em dia, talvez não mais, também não tenho, faz muito tempo que eu não tenho contato com as pessoas. Mas eu queria, fui visitar um centro de Umbanda, e aí, lá na década de 70, né? E eu via que quando vinham os preto velhos, todos eles mancavam. E eu fiz essa pergunta, por que todos eles mancam, né? Do pezinho, do mesmo pé. Né? O pé da frente, assim, com os dedos assim, né? Para dentro. Daí eu também não me contive, fui querer saber, né? Aí, quando chegou o pai de santo lá, aí eu vi, é o preto velho dele que andava assim. Então, todos eles vinham daquele jeito. É a história do gato aqui. Vocês estão entendendo? Então... alguém quer comentar mais alguma coisa? Agora, sim, pegando a chave da Márcia também, a gente tem que lembrar que isso que a gente aceita como verdade, a nossa verdade, nós temos que ter consciência de que não é toda a verdade, tá? Eu estou vendo só por uma frestinha. Só por uma frestinha. Eu gosto do Pedro Oliveira, que eu sempre conto isso. Que uma vez lá no Instituto, acho que foi, não sei se foi em 2010, 2015, ele foi explicado, né, falando sobre isso aqui, né? É a verdade que eu posso compreender, exatamente. E ele fez um círculo, e dentro desse círculo ele escreveu em caixa alta a palavra verdade.
Daí ele fez um buraquinho no círculo lá do outro lado. Do outro lado, aqui embaixo, ao contrário, ele fez outro. Ele falou, tem uma pessoa que vê essa verdade por essa frestinha aqui. Então, ela vê uma faceta da verdade. Ela vê um lado da verdade. A outra vê por aqui. Ela vai ver um outro lado da verdade. Né? E às vezes elas discutem sobre a verdade, sendo que ambas estão vendo a verdade, só que cada uma está vendo um lado da verdade. Mas as duas não estão vendo toda a verdade. Eu E ainda tem... gostaria de falar. Hã? Eu queria falar alguma coisa. Tá. E ainda tem uma galera que não vai fazer esses furos ali para ver a verdade e acreditam em que cada um deles fala. E ficam discutindo sobre a verdade, né? É. Fala, Margarete. Eu falo isso na loja. 4 pessoas dentro de uma sala quadrada, com 4 janelas. E elas estão de costas uma para a outra. Aí, o que você está vendo? Aí eu estou vendo uma avenida aqui com carro. E você, que está lá do outro lado? Aí eu estou vendo um rio. Não é impossível. Eu estou vendo um carro, que eu estou vendo um rio. Aí o outro na frente, eu estou vendo a opção de árvore. E o outro atrás, eu estou vendo a opção de casa. Aí eles começam, não. Tem isso. A verdade, né? Aí todos os 4 sobem para o alto do edifício. Aí eles descobrem, não, realmente tem um rio, você tem razão, tem. Né? Então, eu acho que também, pegando em relação à verdade, o que você falou do Dr. Bai, e quando você chegou na loja e falou assim, é aqui o meu lugar, eu acho que isso é seguir o coração. Né? O coração não é esse órgão físico, não, né? Porque você não sabe por quê. É como a alma falasse. Eu achei interessante, quando você falou isso, falou do Dr. Bai, em 1980 e pouco, 89, eu li numa revistinha, nunca tinha ouvido falar dele, e sobre florais e tudo, mas eu achei uma coisa muito interessante, que quando ele largou tudo, ele era um rico, famoso, notório, e foi lá para uma roça lá. Né? Então, chegaram para ele, o pessoal lá da aldeia perguntou assim, por que o senhor não come carne? Aí a resposta dele foi, eu não como cadáver. Quando eu li aquilo, foi quando você entrou na loja e falou, aqui é a minha casa. Sabe? E funcionou para mim o seguinte, eu sou vegetariana, entendeu? Então, eu acho que, fazendo a analogia desses 3, né, fatos, eu acho que a gente, nessa coisa de religião, de tudo, de verdades, eu acho que a gente tem que seguir o coração. Com certeza. Com certeza. O coração espiritual, que é a nossa alma, né? É isso aí. Sim. O Carlos falou que daí, para seguir o coração, não pode ter uma mente dualista, né? Exatamente. Exatamente isso. Porque se você tiver naquele clima de opostos, né? Isso, aí você não permite que a intuição, né, chegue até você. Caminho do meio, né? Concreto. Você não permite que a tua intuição chegue no mental concreto, para você poder saber o que está acontecendo, o que é. Porque é assim que funciona. Tem um livro, aquele O Ciência da Meditação, do Ruit Mehta, ele explica muito bem essa questão dessa dualidade, né? E que só há um caminho, só. Você ficar, no caso da meditação, deixar que a luz divina venha para iluminar, né? Então, você não pode estar nessa dualidade. É aquela história da carroça com 2 cavalos, né? Cada um vai para um lado, aí não dá.
né? Mas o Rui Meta fala muito sobre isso, né? Para nós estarmos no aqui e agora, porque as pessoas reclamam que não conseguem meditar, não conseguem isso, não conseguem aquilo. Não consegue. Não consegue por quê? Né? Não consegue porque não consegue manter a mente, às vezes, tranquila, né? Fica nessa dualidade, né? Até há pouco, né, tempo, nós tivemos aí o problema na sociedade teosófica, né, de que o pessoal, uns, às vezes, não podia nem falar de Anibesa, né, em algum grupo, algum lugar, alguma coisa, e algumas delas vieram me pressionando, coisa assim. Eu já tinha sentido aí essa questão, isso aí vai e volta, né? Vai e volta, essas questões. Aquele movimento de volta Blavatsky, né? Então, já um tempo atrás, quando eu percebi que tinha isso, fui perguntar para alguma pessoa, percebi que cada um falava uma coisa, eu falei, não vou poder, aqui eu não vou poder tirar nada, né? Se cada um fala uma coisa. Aí eu comecei a dar preferência para livros que falassem da história da sociedade teosófica. Mas eu fui procurando ler nas entrelinhas, me colocar naquele lugar, naquele ambiente, nos costumes da época, como que conviviam, sabe? E fui lendo, fui lendo. Aí eu formei a minha opinião. Descobri até que a Anibese teve, sim, Alzheimer, né? No finalzinho, um problema. E aquela coisa de não contarem, não isso, não aquilo, né? Eu acho que era Alzheimer. Na época, acho que eles não tinham ainda definido, né? Não tinham o nome da doença, né? Porque ela tinha esquecimentos. Então, olha, o que tinha artigo, livro, eu fui. E aí eu formei a minha opinião. Tanto é que veio aquilo ali, a mim não me afetou. Eu sabia o que fazer. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu digo, né? Você tem uma dúvida e você não sabe quem escutar, deve ter aonde investigar, né? A tua verdade, para saber se ela é verdadeira ou não, né? Mas essa é a busca, eu acho, a busca da verdade, né? E a gente deve sempre buscar a verdade. Tá? São 10h59. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ângela, está nos escutando? Sim, estou aqui. Saudade de você, Ângela. Sim, eu também, com saudade de todos, mas hoje eu consegui chegar. Que bom, que bom. Ficamos contentes. Tá? Bem contentes. Tá? Você está bem? A tua filha está bem? Netinha? Sim, estamos todos bem, graças a Deus. Então está bom. Então está bem. Bom, então daí nós ficamos para o primeiro domingo de abril, né? Dia 5, se eu não me engano. Não, Dia 2. Dia 2. É a questão o 42, né? O 42. Isso. Tá? Aí nós vamos falar sobre o 42. Você viu como a gente fica em um artigo, às vezes a gente não consegue passar para o outro, né? Mas é bom isso. É bom, porque... Então, eu acho assim, que o resumo de hoje é a questão, o resumo de hoje é aquela questão que nós temos que... eu sou tolerante, mas eu sou tolerante com aquilo que fala igual eu falo. Penso igual pensa, né? Não, nós temos que ter a nossa verdade, ser tolerante com o outro, deixa ele com a verdade dele. Uma hora ele vai despertar, se ele não tiver desperto, né? Igual tinha aqui a irmã do ex-marido da minha filha, esse exemplo aqui dá bem o parágrafo aqui. Ela tinha aquela mania de dia 31 passar com uma roupa íntima amarela. Tinha que ser. Falei, superstição, né? Falei, ai, meu Deus do céu. E todo mundo tinha que ter.
Aí, aí eu teve ontem, falei, não quero, não preciso, não sei o quê, não vou. Vamos comprar, não vou. Pois ela comprou uma para mim, você tem que usar. O que eu fiz? Tá bom. Quando eu vi que a pessoa era intransigente e tudo mais, tem até hoje aí a calcinha amarela. Tá lá. Mas quando eu vi que a pessoa é intransigente, desse jeito que ela, né? Deixa ela acreditar nisso, né? Então, não vou bater boca, né? Não vou nada, entende? Deixa ela. Porque ela também não ia entender que é uma criança bem boba, inclusive, né? Bem infantil, digamos assim. Mas deixa ela lá, se ela acredita, se ela pensa que o ano dela vai ser melhor porque é Gisa, amarela. Oi. essa história me lembrou uma frase que Blavatsky disse, né? Acho que foi Blavatsky que falou que o homem que conheceu a luz do sol da verdade não acenderia mais uma vela. Exatamente. Exatamente, porque ele pode fazer com o coração. Uhum. Né? Entende? Pode fazer com o coração. Então, eu acho que você pode conhecer todos assim, mas sabendo que ali, vamos dizer assim, pode saber se você pode aumentar seus conhecimentos, né? E você pode tirar alguma coisa de bom, né? Também teve já pessoas que passou por tal lugar, eu não quero, passei por lá, não gostei, não quero nem ouvir falar. Falei, mas não tinha nada de bom, nada. Não falaram nada de bom lá. Aí a pessoa pensa, tem isso. Eu falei, então, guarda isso daí para a tua vida, que era bom. Então, tira de bom o que tem, mas deixa a pessoa fazer uma hora ela vai despertar. Né? Uma hora vai dar né? Tá? Bom, então vamos encerrar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Agradeço a todos vocês, estava ótimo. Claurinda quietinha. Tô aqui ouvindo, né? Tem muita coisa para aprender. Cris hoje está quietinha também, Cris? Também, só estou ouvindo hoje. Domingo a gente está, você vê, né? Sexta, né? Sexta, verdade. Então, tá bom. Eu vou fazer o encerramento aqui, tá? Vou puxar aqui o encerramento. Isso aqui tá aqui. Então, vamos respirar profundamente. Vamos procurar trazer a nossa luz do nosso eu superior para o nosso coração. Vamos refletir sobre o que nós estudamos, falamos, que aprendamos uns com os outros. E que possamos vibrar essa energia de amor, paz, de tolerância, de cura, em todas as direções. Guardemos silêncio nos lábios, amor no coração e paz na mente. Que as sementes aqui colhidas sejam amanhã os frutos de nossas vidas. Que juntos possamos sempre ser uma fonte de inspiração nas trevas. Que nosso viver seja a realização do Dharma. Nosso renascer, um esforço de libertação. Nossa morte, uma porta para a iluminação. Nosso retorno, a testemunha da compaixão universal, do amor que sempre vence. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura,
Ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que possamos ficar todos em paz. Um bom domingo para todos e uma boa semana. Bom domingo para todos. Boa semana. Bom domingo, meus irmãos. Bom Até a próxima. domingo. Até a próxima. Obrigada a todos. Até. Tchau. Tchau. Tchau, Sheila.